Nós vamos ler a palavra hoje. E o título do sermão dessa manhã, eu coloquei como ponto fora da curva. Se você já ouviu essa expressão em algum lugar, você vai concordar comigo que ela tem a intenção de demonstrar que essa pessoa ou essa coisa, que é chamada um ponto fora da curva, ela é especial, ela é extraordinária, ela é diferente para melhor. Não diferente para pior, é diferente para melhor. Ela é extraordinária. E quando a gente pensa em viver um extraordinário, ser um ponto fora da curva, ou viver o extraordinário de Deus, a gente acha que nós temos que ser um extraordinário para viver o extraordinário. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós achamos que precisamos ser especiais para ser um ponto fora da curva. Mas, na verdade, a variável mais importante em uma vida extraordinária não é o eu, mas é Deus. É Deus que torna tudo extraordinário. E hoje eu gostaria de contar a história para vocês de um homem que foi um ponto fora da curva. E eu quero ler com vocês, você pode passar o próximo slide, o capítulo 15 do livro de Atos. Se você não trouxe a sua Bíblia, olha como o seu pastor é bom. Viu? Merecia 4 presentes por isso. Olha, eu trouxe até o texto bíblico e ali depois para você ali na frente. Vamos ler comigo aqui. Capítulo 15, verso 17. Sabe, se você não levar para casa tudo que eu vou falar depois, se você levar isso daqui, você foi abençoado. Tá? Então não deixe de ler a palavra. Capítulo 17. Capítulo 15, verso, na verdade, 36, diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Segura aí, gente, olha. O personagem principal do sermão de hoje não é você, não sou eu, mas é João Marcos. Esse indivíduo aqui que Barnabé está falando para Paulo que queria levar junto. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles então tal desavença que vieram a separar-se. Da briga na igreja. Olha isso aqui. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha que interessante essa história de João Marcos, né? Nós temos aqui 5 versos bíblicos que contam a história de alguém que era especialíssimo, era extraordinário, era um ponto fora da curva. João Marcos, por que ele é tão especial, pastor? E Paulo está rejeitando ele. Paulo disse para Barnabé: esse aí eu não quero comigo não. Por favor, esse aí de jeito nenhum, nem por decreto. Não traz esse menino comigo não. Por que, pastor, você está dizendo que essa criatura era um ponto fora da curva? Porque ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. Porque ele era sobrinho de Barnabé, uma figura proeminente na igreja na época. E outra coisa, a Bíblia diz que a casa de João Marcos era uma casa de oração. Quando Pedro estava preso lá, a Bíblia diz que a mãe de João Marcos abriu a sua casa para que as pessoas viessem orar e interceder pelo Pedro lá. Ou seja, ele era de uma família com base cristã, uma das primeiras famílias que aceitou o cristianismo. Ele já tinha uma cultura bem conservadora e tradicional judaica. Barnabé era o líder da igreja, era o líder missionário naquela época, mas esse João Marcos, ele, mesmo sendo um ponto fora da curva, ele vive um dia de fracasso. Eu quero perguntar para você que nessa manhã, e você que está me assistindo pela internet, você já viveu um dia de fracasso daqueles terríveis mesmo? Daqueles assim de dar vontade de parar, de respirar? Você já viveu um dia assim? Se você não viveu um dia assim, sabe que o seu pai e a sua mãe já viveram. Adão e Eva viveram esse dia de fracasso profundo. E é nesse dia de fracasso, é nesse dia de desespero, que a gente fala assim: esse é o pior dia da minha vida. Mas nesta manhã,
neste vídeo que você assiste, eu quero te dizer que este é o melhor dia da sua vida, que esse é o dia do Senhor na sua vida. Sabe que tem gente que passa pelo sofrimento, que passa pelo desespero, passa pela tensão, pela angústia, por aquele fundo do poço, e não consegue observar a oportunidade que existe lá. Só que os filhos de Deus, aqueles que são pontos fora da curva, eles conseguem enxergar o dia do desespero, o dia do fracasso, o dia da rejeição, como o dia do Senhor na vida deles. E João Marcos viveu muito isso. O que aconteceu aqui? Pastor, me explica o que estava acontecendo. Por que Paulo não queria esse menino aí? Por que não queria com ele? Paulo, ele se converteu. Paulo era Saulo antes, né? Jesus fez ele cair do cavalo, dizem, né? E aí então ele se converte. E aí então Saulo, ele está ali todo contrito porque conheceu Jesus. E então Barnabé pega Saulo e leva lá para conhecer os discípulos. Os discípulos estavam em Jerusalém, todo mundo fechado dentro de casa, porque nessa época os cristãos já estavam morrendo, principalmente por Paulo e por Saulo e por outras pessoas que perseguiam os cristãos. Na hora que bate na porta e o Pedro vai atender, eles tinham uma senha. Sabe que nesse período o cristianismo funcionava muito por senha. Então se você visitar alguns lugares, né, no Oriente Médio, onde haviam cristãos, você vai perceber que eles tinham muitos códigos. Eles usavam a imagem de um pavão para falar que aquilo era uma casa de cristão, para simbolizar a ressurreição. Eles usavam um peixe, por isso que até hoje você vê alguns carros, o símbolo de um peixe, que na verdade em grego a palavra peixe é iktis, que é um acróstico de Iesu Christou Huios Teros Soteros. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Por isso que o peixe era um símbolo do cristianismo, porque as pessoas tinham medo de morrer. Depois que Saulo foi apedrejado, eu não sei se você já viu violência assim, Estevão, apedrejado por Paulo, valeu Letícia, foi apedrejado, todo mundo fugiu de Jerusalém, todo mundo foi embora de Jerusalém, porque tinha medo de morrer, ser apedrejado como todo mundo. Quando Saulo se converte e vem para Jerusalém, trazido por Barnabé, e bate na porta de Pedro, e ele fala a senha direitinho, Pedro manda a contrassenha para Barnabé, Barnabé acerta a contrassenha, e então, eu fico pensando, Pedro olhando pelo olho mágico, e vendo o Saulo lá fora. Eu fico imaginando gente pulando pela janela, aquela correria, porque Saulo era um terrorista, Saulo era um malvado, e então, ele fala, não pessoal, é o seguinte, o Saulo se converteu, sabe aquele indivíduo que era ruim mesmo, ele se converteu. Abrem a porta, Paulo é recebido, mas dá maior problema na igreja. O povo se escandaliza, porque não acredita mesmo que Paulo se converteu, e então Paulo tem que ir embora. Paulo vai e fica 3 anos lá no deserto da Arábia. Depois ele vai e volta para a sua terra, e fica lá mais 7 anos. Sabe quanto tempo Paulo demorou para começar o ministério dele, da conversão até o ministério? 10 anos. Diferente de algumas igrejas que a pessoa no domingo passado estava no pagode, no outro dia ele é ordenado bispo da igreja, está pregando na igreja. Sábado passado ele estava no pancadão, e no outro ele está pregando, está abençoando as pessoas na igreja. Paulo demora 10 anos para começar o ministério dele. Por quê? Não é porque os discípulos foram lá chamar o Paulo, não. O cristianismo começou a acontecer lá em Antioquia, né? Por que Antioquia é importante para o cristianismo? Porque foi a primeira barreira transcultural quebrada. Foi o primeiro avanço étnico que o cristianismo tem entre Antioquia, e então o cristianismo explode. Barnabé vê aquilo acontecendo e fala, o Espírito de Deus está aqui, eu preciso trazer alguém com testemunho poderoso. Vai lá para a cidade de Saulo e fala, Saulo, que agora é Paulo, venha comigo. Ele demorou 3 meses para sair de Antioquia, até chegar na cidade de Paulo, foram 3 meses de viagem. Depois mais 3 meses para trazer Paulo para testemunhar lá. E lá eles fazem coisas fantásticas. Só que nessa primeira viagem, o João Marcos decide ir junto. Só que, gente, essa viagem missionária de Paulo era um negócio feio mesmo. Eu não sei se você já viajou para um lugar feio. Porque a maioria das pessoas vão para Orlando, né?
gostam de andar ali na International Drive, né? Vão para Miami e vão para South Beach, é lindo, South Beach é lindo, né? É diferente de você visitar Calcutá, é diferente de você visitar Togo, né? Onde você chega, você não tem um aeroporto, tem uma estrada para te receber, e quando você chega lá, você vê mais gente passando fome do que comida, e a sua comida, você tem vontade de comer. Não sei se vocês já visitaram um país muito pobre, mas é horrível você estar em um hotel, em um país muito pobre, aí você vai, você senta ali para comer, pega né, o cardápio, né, e fala, deixa eu ver o que eu vou comer aqui. Aí você, né, pede lá um prato sofisticado, ou seja lá o que você for comer, comida normal. Aí você sai, você vê as pessoas morrendo de fome na rua. Ou você para comer em um restaurante na Índia, você para comer e você não consegue comer. Porque você vê as pessoas morrendo de fome na rua. É horrível. E a viagem deles não era muito diferente. O mundo naquela época vivia em altíssima vulnerabilidade social. Não só o Oriente Médio, como a Europa também. Vivia em altíssima vulnerabilidade social. Então, se as pessoas eram pobres, eles também eram pobres. Viajavam de navio, naufragavam. Quando chegava lá, pregavam na praça, apanhavam e dormiam na cadeia. Essa era a vida. E João Marcos falou, opa, eu estou fora disso aí, meu. Esses caras são doidos. Esses caras pregam o que quer, apanha, passa fome, vai para a cadeia, eu estou fora disso aí. João Marcos, ó, vaza. Fala, não estou querendo isso aí não, vai embora. Só que depois João Marcos se arrepende. E ele chega lá com a malinha dele para a segunda viagem missionária e Paulo fala, você é fracão. Você aspira. Você é muito fraco, eu não quero você aqui. Só que Barnabé, olha isso aqui. Barnabé entra no meio e fala, opa, peraí, Paulo. Eu tenho proeminência aqui. Se o menino for, ninguém vai. E Paulo, não é assim não, colega. Não é só porque você me chamou, agora eu sou o apóstolo aqui e ali, começa a vir uma desavença tão grande que eles se separam, cada um vai para um lado. Só que Barnabé fica do lado daquele que fracassou, daquele que desistiu, daquele que fez errado. Isso é impressionante para mim. Mas sabe, quando a gente passa pelo que João Marcos passou, por essa rejeição, por esse momento de fundo de poço, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende que aquele lugar é o lugar em que Deus vai falar com você. E eu escrevi aqui para vocês algumas situações que acontecem quando a gente está nesse lugar de fundo de poço. Quando a gente está nesse lugar que o nosso sonho não vingou. Sabe aquela faculdade que você planejou fazer, você não conseguiu fazer. Sabe aquele sonho de comprar aquela casa que você sempre quis, não deu certo. Ou aquele sonho que você achava que era sonho, mas nunca foi de verdade. Aquele dia que você percebe que não vai dar. Você percebeu, ó, não vai dar, não vou conseguir passar nessa faculdade. Não vou conseguir namorar aquela garota. Não deu, já casou. Já foi. Casou, já tem 3 filhos. Quem queria namorar minha esposa, estou avisando já. Né? Casou, tem 3 filhos. Esse era teu sonho, colega. Perdeu. Ela está rindo lá dentro. Oi, linda. Perdeu. Passou esse seu sonho. Esse é o dia do Senhor na sua vida. Porque você percebe que não deu. Ou não deu. Sonhei, mas sonhava, mas não deu. O dia do Senhor na sua vida é aquele dia que você admite que o seu investimento não teve retorno. Você colocou dinheiro, colocou mais dinheiro, colocou um pouco mais e no final deu prejuízo. E não só em dinheiro, você colocou tempo, deu carinho, deu atenção, deu presentes, deu beijinhos e um dia a pessoa vai embora. Tem como pegar de volta esse carinho? Tem como pegar de volta o afeto? Não. Mas o dia do Senhor na sua vida é o dia que você percebe que você deu e perdeu. Você tem que assumir, ó, perdi, me dei, eu investi tempo, investi afeto, mas a pessoa foi embora. Eu perdi. Tem gente que fica anos e anos e anos sem perceber que já perdeu, sem perceber que já foi, mas a pessoa não admite que o investimento que ela fez não deu lucro, se perdeu, virou prejuízo.
O dia do Senhor na sua vida é aquele dia que você percebe que tomou uma decisão errada e que não tem mais o que fazer. Tem gente que acha que esse é o dia ruim, não. Esse é o dia do Senhor na sua vida, que você sabe assim, poxa vida, eu devia ter ficado naquela cidade, mas agora não dá mais. Não vou voltar mais. Eu devia ter ficado naquele emprego, mas agora não dá mais. Esse é o dia do Senhor na sua vida. Sabe qual é o dia do Senhor na sua vida, meu irmão? O dia do Senhor na sua vida é aquele dia que você percebe que o carinho, na verdade, não era carinho, era abuso. Esse é o dia do Senhor na sua vida. O dia que você percebe que fizeram mal para você. O dia que você percebe que você foi violado. O dia que você percebe que alguém te despedaçou. Esse é o dia do Senhor na sua vida. Porque há muitos que ainda não perceberam que o suposto carinho é abuso. O dia do Senhor na sua vida é aquele dia que você assume que você é um desequilibrado, que você é alcoólatra. Fala assim, Senhor, eu sou um alcoólatra, eu bebo mesmo, eu bebo, infelizmente eu sou um alcoólatra, não tenho orgulho, mas eu sou. Esse é o dia do Senhor na sua vida, o dia que você assume, fala assim, olha, eu sou um viciado em pornografia, eu sou alguém que rouba o meu patrão, eu sou alguém que sonego impostos, eu sou esse cara. Eu sou um cara falso, eu sou uma mulher que eu provoco situações ruins, eu sou isso. Esse é o dia do Senhor na sua vida. Não é esse dia que você fica com essa cara de traquinas olhando para mim, tentando mostrar algo que nem sempre realmente é. O dia do Senhor na sua vida é o dia que você consegue assumir a sua inviabilidade humana, a sua incapacidade de lidar consigo mesmo e lidar com os outros. Esse é o dia do Senhor na sua vida. O dia do Senhor na sua vida é o dia da tragédia. É o dia que chove e a casa cai. É o dia que dá o tsunami. É o dia que o emprego acaba e que a empresa quebra. É o dia que você perde um filho que ainda estava na sua barriga e que você sentia com o seu coração e que ele já fazia parte da sua vida, da sua mente, do seu futuro. Esse dia é o dia que você percebe que é o dia do Senhor. O dia que você percebe que você não é nada. O dia do Senhor na sua vida é o dia que você percebe que você não é tão importante assim. Eu lembro que o dia que eu me tornei homem, eu posso compartilhar com vocês aqui? O dia que eu me tornei homem, foi um dia que eu decidi ligar para o meu suposto pai. Tinha uma pessoa que falava que era meu pai, e eu descobri que ele era meu pai, porque falaram que era meu papai, e eu falei, eu vou ligar para essa pessoa, porque eu sempre fui assim, eu falo olhando no olho, no seu olho, não... Gente, eu sempre vou falar para vocês o que eu penso, sem nunca ofender, eu não sou uma pessoa que ofenda, mas eu vou falar para vocês. Fala assim, olha, Letícia, o LeBron James é uma gracinha. Sabia que a Letícia tem um gato chamado LeBron James, gente? Como não vou me apaixonar por uma família dessa? Estou com saudade do LeBron James. Não estou brincando. O LeBron, ele tem uma coleirinha escrito LeBron James, acreditem nisso. Um dia eu vou lá visitar o LeBron. O dia que você percebe que você não era tão importante assim, isso te dá uma visão de Deus e de você mesmo, que te liberta. Eu liguei para o meu pai, que não era meu pai, mas a pessoa que supostamente era meu pai, liguei, e atendeu do outro lado, uma voz parecida com a minha, gente. Eu tinha 12 anos de idade. Eu liguei porque eu queria falar, olha, você tem um filho. Porque eu nem sabia que ele era meu pai, minha mãe falava que eu não tinha pai, mas depois descobri que ele tinha pai e liguei para ele. E aí ele falou, meu nome é Daniel, peraí que eu vou chamar o pai. Eu logo pensei, é meu irmão. Então, atende o fulano, que na verdade é o nome de Clemente. Se você está assistindo pela internet, espero que esteja, né? Ele falou assim, oi. Eu falei, eu sou Rafael, eu sou filho da dona Áurea, que morava lá na Vila Císpera, em São Paulo, tal, com quem você teve um breve relacionamento e tal.
Ele falou, eu não conheço hora nenhuma não, posso perder tempo com isso não. Eu fiquei pensando, né? Ele deve estar com outra família dele lá, filho dele lá, com a vida dele lá. Que importância tenho eu? Mas eu queria falar, porque eu era aquela criança que no dia dos pais eu ficava querendo entregar o brinquedinho para um pai em casa, ou aquele recorte, aquela dobradura, entregar para alguém. Então eu queria falar com ele. Liguei, e aí quando ele falou assim para mim, não conheço ninguém, naquele momento eu entendi a minha relação com aquela pessoa. Nada mais ficou em aberto. Naquele momento eu percebi totalmente qual que era a relação. Então não tinha mais espaço para ilusão. E esse é o dia do Senhor na sua vida. Porque você começa a depender de Deus apenas, não de homens. Porque você começa a orar do seu coração e não só da boca para fora. Porque a verdadeira oração nasce no útero da necessidade. Enquanto você não precisou de verdade, você não sabe pedir. Isso me deu Deus começou a falar comigo de uma forma que nunca falou antes. Então, se eu estou falando para alguém aqui hoje, que está no fundo do poço da vida, aquele dia terrível, onde você não sabe para onde ir, você se pergunta, Senhor, por que eu cheguei nesse ponto? Eu quero dizer para você que hoje é o dia do Senhor na sua vida. É o dia que Deus vai falar com você. É o local onde Ele vai te pegar e te transformar, te tornar alguém extraordinário. Eu não estou dizendo que o sofrimento em si é o propósito de tudo, não. Mas é nesse momento que você consegue enxergar que você é incapaz, que você consegue enxergar na maldade do mundo. O momento que você consegue enxergar que não vai ser só acordar às 6 horas da manhã que vai resolver teus problemas. Não, só acordar cedo para trabalhar que vai dar tudo certo. Acorde e trabalha bastante. E você vai conseguir o que você quer. Diz isso para aquela senhorinha que há 35 anos acorda às 5 horas da manhã e vai trabalhar lá na zona leste de São Paulo, gasta 2 horas e meia de ônibus para ir, 2 horas e meia para voltar, e até hoje anda de ônibus. E que chega em casa, às vezes não tem carne para comer. Carne como símbolo de fartura. Vai dizer isso para ela. Vai lá dizer que a vida é justa. Vai lá dizer para essa mãezinha que perdeu um bebê na barriga que a vida que é assim mesmo, que olha, tudo tem um propósito. Quando ela está sentindo aquilo, colega, ela não consegue ver propósito nenhum. Que propósito há na morte de um bebê? Que propósito há em uma criança crescer sem pai? Não há propósito. Isso se chama dor. Isso se chama existência. Kierkegaard disse o seguinte: coloquei o dedo na existência e experimentei. E ela tinha gosto de nada. Tem gosto de nada para quem só sabe ficar no fundo do poço. Mas para quem deseja ser um ponto fora da curva, tudo pode mudar. Bom, mas eu não vou falar aqui só do fundo do poço para vocês, porque o fundo do poço faz parte do processo. E eu não estou falando aqui de vida financeira apenas. Eu não estou falando aqui só de relacionamentos. Eu estou falando aqui de quem você é. Isso é um discurso ontológico. Quem você é. Talvez você esteja no melhor momento financeiro da sua vida, mas no seu pior momento pessoal. Talvez você esteja vivendo relacionamentos fantásticos, mas você esteja quebrado. E a pior coisa do mundo é você ver um homem que quer trabalhar e não tem trabalho. E, gente, isso dói, isso machuca. Tem gente que não consegue superar isso. Conversando com um amigo meu, psiquiatra, ele disse que das principais causas de loucura após a idade adulta é o não sucesso profissional. A pessoa se frustra tanto profissionalmente que ela chega a ficar louca. E perde tudo, e o fundo do poço se torna o fundo da família, o fundo profissional, o fundo espiritual, se torna realmente o fundo de tudo para aquela pessoa. Mas para aquele que entende que esse é o momento de Deus te resgatar, te levantar e te fazer um ponto fora da curva, tudo pode mudar. Mas antes, nós precisamos entender
que precisamos admitir que estamos no fundo do poço, e isso a gente não gosta. A gente vai usar nosso cartão de crédito para admitir que nós não estamos no fundo do poço. Nós vamos fazer financiamento, mas não vamos admitir que estamos no fundo do poço. Nós vamos dar sorrisos falsos, mas não vamos admitir que essa família está no fundo do poço. Nós vamos manter todas as aparências possíveis, mas não vamos admitir que estamos no fundo do poço. Eu vou fazer oração na frente, eu vou cantar, eu vou pregar. Eu vou dar oferta que eu não posso dar. Eu vou em lugares onde eu não deveria ir, porque eu não vou admitir que eu estou no fundo do poço. Eu vou dizer que essa falsa grandeza destrói mais vidas do que a gente imagina. Tem um amigo que diz assim, tem um amigo que me ensinou a operar na bolsa de valores, né? É um amigo muito inteligente, ele me ensinou a operar na bolsa. E ele falava assim para mim, ele falou: Rafael, saiba que parar de perder é a mesma coisa que ganhar. Agora ouça o pastor Rafael dizendo para você: parar de perder, às vezes é melhor do que estar ganhando. Tem que saber parar de perder. Não fique tentando manter algo que é só aparência. Reconheça, eu estou no fundo do poço. Se você não reconhecer, não tem solução para o teu problema. Conheci um rapaz numa igreja americana lá nos Estados Unidos, uma pessoa fantástica, cantava, fazia parte do louvor e tudo. E esse rapaz, um ano depois, fui visitar essa igreja e esse rapaz não estava lá. Eu perguntei: gente, cadê aquele rapaz que cantava assim, assado? Ele falou: não, ele está preso. Eu falei assim: como assim está preso? Ah, a polícia pegou ele tinha pornografia infantil no computador dele, e ele administrava sites pornográficos de crianças e tal. E eu fiquei pensando, né? Eu estive naquela igreja, eu abracei, eu dei um sorriso aberto, mas essa pessoa nunca procurou ajuda, essa pessoa precisa de ajuda. Foi preso, porque tem que ser preso mesmo, né? Agora, por que não procurou ajuda? Porque não admite que está no fundo do poço. E quanto mais tempo demora para admitir, mais fundo o poço fica. Segunda coisa, confesse o seu pecado. E confessar o pecado não é simplesmente confessar, mas também validando o pecado alheio. Porque geralmente é assim: deu um problema lá no casamento. O pastor Rafael e a Glória brigaram. Nossa, acontece muito isso porque eu sou um doce de pessoa, né, gente? Olha aqui, imagina alguém brigar comigo, né? Imagina. E aí, então, brigou. O pastor Rafael e a Glória brigaram. E aí, o pastor Rafael está bravo lá porque a Glória disse uma coisa que ele não gostou. Mas ele está focado no que a Glória disse. Ele não está focado no que ele fez. Ou no que ele fez para provocar aquela reação. Então, geralmente, quando a gente vai resolver esses problemas, a gente pensa: o que aquela pessoa fez para mim e como eu estou me sentindo magoado. A gente nunca pensa: o que eu fiz de errado nesse processo? E a melhor forma de resolver qualquer problema é pensar: poxa vida, eu não devia ter falado daquele jeito com ela. Eu não devia ter falado daquele jeito com ela. Essa semana, ela ligou para mim e eu estava trazendo as crianças gritando no carro, porque meu carro parece Vocês não têm ideia. Quer dizer, alguns de vocês têm ideia. Porque as meninas estão falando e elas querem discutir sobre tudo. E o Samuel: não, é isso, assim, é não, é sim, é não, é assim, aquela loucura. E eu com o Waze chovendo, aquele monte de carro e de moto, e a Glória ligando para saber de alguma coisa que eu nem lembro agora. Nem lembro. E eu falei assim, não vai dar. Não vai dar para falar com você, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e desliguei. E ela nem achou ruim, mas eu achei ruim de ter falado daquele jeito com ela. Eu devia parar o carro, mandar as motos parar tudo, entendeu? E falar com a minha esposa. É isso que eu devia fazer. Gente, é isso que o meu coração diz que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho que saber disso e eu tenho que reconhecer isso. Senão Deus não me tira do fundo do poço. Eu nunca melhoro. Você vai ser sempre esse cabeça dura.
achando que está fazendo certo e está fazendo errado, porque você está contrariando sua própria consciência. E cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer é explicar a situação, aquela coisa, mas não explica, só pede desculpa logo. Não tem explicação para o pecado. O pecado tem que ser pago, não tem que ser explicado. Então pede desculpas. Então peça desculpas pelos seus pecados. Terceiro ponto, assuma a responsabilidade da sua vida. Sabe que nada do que eu estou falando para vocês aqui é teórico, é tudo experimentado. Durante muito tempo da minha vida, e minha mãe um dia vai assistir esse sermão, então mãe, não tem problema de você assistir. Eu responsabilizei a minha mãe pela minha dor, porque eu era filho de uma relação extraconjugal, e eu cresci sem pai. E eu era criança que sentia muito por não ter um pai. Então, até no começo da minha adolescência, eu tinha 14, 15 anos de idade, eu tinha ainda um sentimento de culpar a minha mãe pelo meu sentimento, pela minha vida. E então, eu comecei a perceber que eu estava usando isso como muleta para alguns defeitos meus. Então, eu falava assim, eu fiz isso, eu faço isso por quê? Porque, olha lá, cresci sem pai, minha mãe não falou para mim que eu tinha pai, eu descobri depois, é por isso que eu sou assim. Eu percebi isso. Eu não estava me responsabilizando pela minha existência. Até que um dia eu falei para minha mãe, já pessoalmente, falando aqui, eu falei, mãe, eu não te responsabilizo por nada. Na verdade, eu acho que Deus me fez alguém muito, muito bom diante das circunstâncias. Deus me ajudou bastante, Deus me ensinou bastante. Eu acho que no final deu certo, o saldo foi positivo. E eu não culpo a senhora por nada, eu não sabia o que a senhora vivia, eu não sei da situação. Eu não vivi, eu não sou a senhora. Eu não posso julgá-la. Mas a gente fica responsabilizando os outros pelos nossos problemas. Ah, sabe por que hoje eu adulterei? Eu adulterei porque você está gorda. Isso não é novo, né, gente? Ah, eu não aguento isso, porque essa mulher chega em casa, está descabelada, eu vejo as bonitinhas na rua e tal. Não. Se responsabiliza pela sua falta de vergonha, colega, né? Não tem problema. Oh, falta de vergonha, vem que a gente acolhe na igreja, a gente é irmão, tá? Mas falou assim, olha, eu não tive vergonha na cara, só isso, simples. Mas existe uma terceirização de responsabilidade, e por isso as pessoas nunca saem do lugar onde estão, nunca crescem. Porque terceiriza, não se responsabiliza pela sua existência, pelo que faz, pelo que decide, pelo que fala. E cada dia isso aumenta na nossa sociedade. A criança nunca é culpada por nada. Tudo é o professor que é culpado. Esses dias alguém falou que a gente estava pegando pesado demais as crianças, porque as crianças, elas enxugam a louça. Comeu, vai limpar também, ué. Qual que é a dificuldade de limpar uma louça? Agora vai criar uma criança que não sabe limpar um prato? Me desculpa, eu acho que essa pedagogia não funciona, né? E é tudo de forma pedagógica, né? Então eles vão, aprendem. É claro que o Samuel seca, tudo mal secadinho o copinho, mas ele secou. E ele fala assim, olha pai, sequei. Eu falo, isso aí filho, secou o copo que você bebeu. Parabéns, Samuel. Isso, aí ele faz assim, eu falei, isso aí. Seca o seu copo, se responsabilize pela sua existência. Você é o responsável pela sua vida, não é o outro, não é o seu esposo, não é nem o seu agressor e o seu abusador. Você é o responsável pela sua existência. Se alguém tem abusado de você na sua casa, se alguém tem feito mal para você na sua vida, você é o responsável pela sua existência. Tome as rédeas da sua vida. Tenha humildade para aparecer em público. Não tem problema de estar no fundo do poço. Agora, você ter vergonha de existir e de conviver em comunidade, porque você está ali acanhado, porque você já não tem mais aquela importância, não tem mais aquela fama, ou porque talvez você não tenha aquela proeminência no local, você foi ancião um dia, hoje você não é mais, ou você teve uma função na igreja, hoje você não tem mais, ou você tinha alguma coisa que não tem mais hoje, não tenha vergonha. Vergonha do quê? Quando você tem vergonha, eu adulterei. Agora eu não vou mais naquela igreja do Riar, sabe por quê?
porque todo mundo sabe que eu adulterei. Aí todo mundo vai olhar para mim assim, olha, adúltero. Ah, não, é a sua cabeça que está pensando assim, tá? Porque a gente está pensando coisa bem pior do que isso. Do mesmo jeito que você pensa na gente. O ser humano é assim, ele vive a gente se avalia, é normal. Mas isso não quer dizer que eu não vou conviver bem com você. A gente sabe do pecado de tanta gente aqui, um sabe do outro, a gente convive, gente, tudo irmão. Tudo imperfeito, lutando para alcançar aquele que é perfeito. Agora, quando você se exclui, aí você culpa a comunidade, mas não é culpa da comunidade, é sua culpa. É você que não é humilde para aparecer aqui. E fala assim, errei, gente, mas eu ainda quero continuar no caminho do Senhor. Estou aqui, ó. Ah, olhar de adúltero, é isso mesmo, sou muito pior do que isso. Tem coisa muito pior que vocês não conhecem ainda. Vocês conhecem só uma parte de mim. Continua na humildade. E para terminar, e a gente vai terminar o sermão aqui. O quinto passo para você sair do fundo do poço, para você se tornar um João Marcos. Sabe por quê? Porque em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim, ele estava lá na prisão mamertina. Vocês já visitaram ali o Fórum Romano, lá em Roma hoje? Ainda é preservada a prisão mamertina, o lugar onde Paulo ficou preso antes de ser decapitado. E ele estava lá, ele estava com frio, e ele escreve assim para Timóteo, fala assim, Timóteo, por favor, quando você vier aqui me visitar, traz uma capa porque eu estou com frio, mas traz também João Marcos, porque ele pode ser muito útil. A mesma boca que desprezou, voltou a valorizar aquele menino. Aquele menino de rejeitado se torna realmente um ponto fora da curva. Sabe que todas as vezes que nós vamos traduzir a Bíblia para uma nova língua, o primeiro livro a ser traduzido é o livro de Marcos. Sabe por quê? Porque o evangelho de Marcos, ele tem a linguagem mais simples de todos os evangelhos. É o grego mais simples. Toda e qualquer pessoa conseguiria ali, se tivesse conhecimentos básicos de grego, ler aquilo. Marcos fez uma obra-prima. De 90% dos versos que ele escreveu, esses versos são repetidos nos outros evangelhos. E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi alguém espetacular, mas que um dia foi rejeitado, que um dia era persona não grata, que um dia não tinha proeminência nenhuma e teve que ir embora para casa com Barnabé, voltou para Chipre lá com Barnabé, porque foi rejeitado pelo apóstolo. Você está se sentindo rejeitado por alguém hoje? Você está se sentindo no fundo do poço, fracassado? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Existe o quinto e o último passo para sair desse fundo do poço. Esse quinto passo é saber contar com alguém. João Marcos só se tornou quem se tornou porque um dia Barnabé se colocou do lado dele e falou assim, tá bom, João Marcos não vai, Paulo? Então eu não vou. Sabe que às vezes no reino de Deus falta homem assim? Falta homem que se levanta e se defende aquele que errou. E defende aquele que está em pecado e fala assim, não, vou ficar do lado de quem está pecado, não tem problema. Ele errou, ele não aguentou a missão, não aguentou as pancadas, não aguentou o chicote, e ele fracassou, mas não tem problema, vou ficar aqui com ele, sabe por quê? Porque hoje é o dia do Senhor na vida dele, e o Senhor vai tirar ele desse fundo do poço, e vai tornar ele um ponto fora da curva. Se você quer viver o extraordinário de Deus, aprenda também a ser um Barnabé, a ser um facilitador da melhora da vida das pessoas, gente que ajuda, gente que não só julga, gente que inclui, não gente que espalha, gente que acolhe, não gente que segrega. Essa é a função da igreja do Riacho Grande, acolher pessoas. Vou pedir para o pessoal do canto vir aqui à frente, pode vir, Alvezan. Nesta manhã, queridos, eu quero que vocês olhem para mim aqui. Você está vivendo hoje talvez um dia de bonança. O piano pode ser tocado a hora que quiser também. Não vai ser para sempre. O fundo do poço vai chegar. E sabe o que vai diferenciar você das outras pessoas que vão ficar no fundo do poço? É saber que esse dia é um dia de oportunidade. Sabe que
Eu aprendi a desfrutar de muitos pais que a vida me deu. Eu aprendi a apreciar um abraço. Eu aprendi a reconhecer quando alguém realmente me aprecia. Eu aprendi o meu valor no fim das contas. Foi o fundo do poço que me ensinou? Não. Mas foi o Deus que nos acompanha no fundo do poço. O Deus que não nos abandona no vale da sombra da morte. Lá na sua casa você tem alguém que te rejeita. Lá no seu trabalho você não é ninguém também. Talvez até aqui na igreja você se sinta mal. Eu quero dizer para você que hoje é o dia do Senhor na sua vida. Reconheça a sua situação. Confesse seu pecado se houver. Seja humilde e conte com os Barnabés que estão espalhados aqui nesse lugar. Não se sinta mal, porque Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós vamos cantar o hino final. Após o hino, eu quero fazer uma oração com vocês. Mas enquanto você canta, não quero que você olhe para o lado, nem para frente. Eu quero que você olhe para dentro de si e pergunte para Deus o que Ele tem para você nesse dia do Senhor. Cante essa oração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça para o Senhor quebrar. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado, és oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Grandioso Deus, neste dia, Senhor, nos tire neste fundo de poço, onde nós nos desesperamos das nossas perdas, nos nossos prejuízos, nas nossas frustrações, nas maldades que fizeram conosco, nas rejeições que recebemos de pessoas. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor tire-nos desse lugar de escuridão, e faça-nos enxergar o valor que o Senhor nos dá. Faça-nos enxergar os sonhos que o Senhor tem para nós. Faça-nos enxergar a realidade da vida. Faça-nos colocar o dedo na existência, experimentar e sentir a doçura da Tua presença em nossa vida. Que o Senhor esteja na vida de cada um nessa semana, que nos altos e baixos da nossa existência possamos ter a Tua companhia e que ela nos baste. Esse é nosso desejo, e assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém.